Olá, nós estamos começando mais uma TV do Servidor e nós vamos entrevistar agora o jurista Sérgio Sévolo da Cunha, que vai nos falar um pouco sobre a visão que ele tem dessa lei que foi aprovada em Santos, a lei da censura. A gente teve essa lei aprovada na Câmara dos Vereadores agora, tudo organizado para passar rapidamente, tudo escondido, tudo camuflado. Qual é a sua visão desse procedimento que os vereadores adotaram? E, em seguida, qual é a sua visão sobre essa lei? E em que essa lei ela fere a democracia, fere os princípios aos quais o Brasil até hoje tem atendido e tem colocado sua sociedade? Me pergunta, sob o ponto de vista jurídico, a lei é evidentemente, flagrantemente inconstitucional. Por isso que nós estamos estudando a ação adequada para impugnar essa lei em juízo. Se você me pergunta sobre outros aspectos dessa lei, eu só posso dizer para você que eu, como santista, eu estou profundamente envergonhado. Aliás, eu não sei se eu deveria dizer eu estou envergonhado de ser santista, na medida em que os vereadores nos representam, em que o prefeito que sancionou essa lei nos representa. Então eu sou obrigado a dizer que eu estou envergonhado como santista. Nós nascemos aqui em Santos, amamos esta cidade, gostamos de morar aqui, convivemos nas ruas, nas praças desta cidade. Jamais passamos por momentos terríveis aqui, pelo menos no meu curto período de vida, passamos por momentos difíceis. Tivemos ditadura, tivemos censura, tivemos interventoria em Santos, mas nunca tivemos uma lei municipal de censura. Nunca tivemos uma lei nomeando prefeito censor, ou seja, com capacidade de dizer o que as pessoas podem falar e o que as pessoas não podem falar. O que os professores podem ler e o que não podem ler em classe de aula. Isso é um horror, isso é um horror. E como é que os vereadores aprovam? Eu ia dizer, mas a gente não pode dizer, lei tem que dizer, escolher entre as palavras ruins do dicionário aquela que descreva esta calamidade da natureza. Isso é medonho. Então nós temos que conclamar todos os santistas a se unirem contra esta lei. Nós precisamos nos reunir, ir à Câmara Municipal e solicitar de um por um aos senhores vereadores que revoguem efetivamente essa calamidade. Por último, eu queria lhe perguntar o seguinte, essa lei ela foi aprovada na Câmara com um expediente bastante estranho por um artigo que permite votar leis emergenciais. Qual é a sua visão sobre a forma como essa lei foi aprovada escondida da população? Só poderia ser aprovada no escuro mesmo. Ela mostra, primeiro, a consciência que tinham os vereadores do que estavam fazendo. Não venham dizer que não sabem o que estavam fazendo. Em segundo lugar, a consciência que eles tinham de que estavam fazendo algo nocivo à população e algo que é efetivamente vergonhoso, porque eles aprovaram essa lei no escuro e quando se pergunta a um vereador, eles sempre alegam ignorância a respeito da sanção dessa lei. Ok. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Nós vamos entrevistar agora o advogado Nobel Soares, sobre esta lei de censura que foi aprovada em Santos. Nobel, agora há um mês mais ou menos foi aprovada uma lei em Santos que estabelece que o prefeito de Santos agora é um censor. Tudo que diz respeito às coisas que são ditas nas escolas, as obras de arte que serão apresentadas em Santos, o teatro que vai ser apresentado em Santos, enfim, a música. Tudo hoje nessa cidade precisa passar, segundo um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, pelo censor. Qual é a tua visão sobre como é que uma cidade, em pleno 2017, né, consegue aprovar e usando ainda o expediente de aprovar
pelo artigo 24, que é um dispositivo para aprovar questões emergenciais. Foi aprovado como se a cidade tivesse sob uma calamidade, que exigisse aprovar uma lei de emergência. Qual é a sua visão sobre esse expediente utilizado e sobre a própria lei? Bom, primeiramente sobre a lei, eu penso que a Constituição Federal assegura a todos os brasileiros, né, a liberdade de manifestação do pensamento, independentemente de censura. Então, se há excesso nesse exercício, você responderá, mas depois de você ter praticado o ato de ter manifestado o seu pensamento. Jamais ser previamente censurado, seja por quem for, muito menos por um prefeito incapaz, como esse rapaz é, de administrar segundo os interesses da sociedade e das liberdades democráticas que nós conquistamos a duras penas, né? Esse expediente que a Câmara Municipal de Santos utilizou é um expediente realmente que causa indignação, porque não é uma matéria para ser votada com tamanha urgência que sequer os próprios vereadores que tenham aprovado essa lei desconhecem o conteúdo da lei. Por aí você vê que a coisa é matreira, sabe? É feita para poder pegar de surpresa a população. Por quê? Se a matéria fosse benéfica, e isso eu digo com toda a segurança, que já fui também vereador, Saraiva, se a matéria fosse do interesse da coletividade, eu tenho certeza que eles iam divulgar por todos os meios para que a população fosse lá aplaudir. Mas como se trata de um expediente perverso, cínico, antidemocrático, ditatorial, terrorista, eu digo, evidentemente que só aprovando de modo obscuro, né, sem que os próprios vereadores saibam que estão votando, só dessa maneira essa lei passaria. E isso é tanto verdade que agora há pouco estive com um assessor da Câmara Municipal, um advogado, consultei se ele sabia da existência dessa lei, já que eu vim aqui para a discussão. Ele falou, desconheço, não, ainda não foi votada. Ora, se um funcionário de carreira da Câmara, que já tem 2 anos a mais do tempo de aposentadoria, e lá continua, disse para mim que ignora a existência dessa lei, imagina a população. Então essa lei seguiu o mesmo trâmite de aumento de salário de vereador, de aumento de salário de prefeito, de aumento de tributos, que é tudo feito às escondidas. Senão a população vai lá e vai reagir energicamente. É por isso que eu considero uma lei iníqua, contrária às liberdades democráticas e fere o direito à livre manifestação que a Constituição autoriza. Portanto, a princípio, penso que seja inconstitucional. Obrigado, Nobel, advogado. Muito obrigado. Muito bem, nós vamos agora entrevistar um petroleiro, um trabalhador aqui da região, Maurício Ramos. Maurício, a gente quer te perguntar o seguinte, foi aprovada uma lei, agora é questão de um mês atrás, que cria uma censura na cidade. O prefeito de Santos agora é um censor. E para aprovar essa lei, os vereadores inclusive usaram um expediente diferente, estranho a esse tipo de aprovação, que é usar o artigo 24 como se a gente estivesse aprovando a lei para favorecer, resolver alguma calamidade, alguma coisa muito grave na cidade, que é para isso que serve o artigo 24. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha do uso desse expediente, como é que você caracterizaria essa Câmara que usa esse tipo de expediente para aprovar uma lei obscura como essa. E o que você achou da lei, porque ela interfere na educação, na cultura, na apresentação das artes na cidade. Então fala um pouco para a gente o que você acha desse expediente que a Câmara usou para aprovar essa lei. Usou da forma como ela costuma usar, né? Da forma vendida, não uma Câmara vendida, uma Câmara que tem um histórico de se vender, um histórico de se prostituir, peço perdão às prostitutas, tá? Que elas, em compará-las com esses parlamentares tão nojentos, esses vermes que usam o mandato que não lhes pertence, o mandato que lhes foi dado pelo povo para prejudicar o povo. Por quê? Primeiro que não foi conversado absolutamente nada com o povo, com quem os elegeu. O prefeito, então, muito menos. Esse conversa menos ainda, né? Cumpre o papel dele, que é servir a elite, né? Está a serviço total da elite, sempre esteve. E o que ocorre? Essa determinação aí que é esdrúxula, uma coisa absurda. Como colocar uma escola sem partido? Vão impor a neutralidade? Vão impor a omissão? Não existe neutralidade em nada que o ser humano faça
não existe omissão. O omisso, ele está a favor do mais forte. E a escola simplesmente ela tem que ser um local de discussão, de debate, de compartilhar saberes, sempre. Do contrário, ela deixa de ser escola. Porque se ela não compartilha saberes, se ela não compartilha ensinamentos, porque ensinar é aprender e aprender é ensinar, as coisas estão interligadas, são fios da mesma teia. Ela deixa de ser escola para ser algo direcionado, e direcionado de uma forma ditatorial, imposta, verticalmente. Isso, nós temos que lutar e ir às ruas e impedir que isso aconteça. Porque a escola tem que ser permanentemente um local de debate, um local onde faça-se discussões, onde se tire ideias, onde se faça reflexões e onde se tire decisões para se ter encaminhamento prático. Isso é uma escola, não uma escola sem partido. Isso soa até de forma nojenta, é uma coisa nojenta até, tá? Porque não existe, simplesmente não existe. A escola, ela foi feita para compartilhar saberes e quem coloca a escola como sem partido, simplesmente ele está dando o direcionamento que a escola ele quer que tenha. Você sabe que essa lei, ela abrange a escola, mas ela abrange também a cultura, porque coloca sob censura todos os processos culturais na cidade, apresentações de peças, enfim, de livros, tudo está... Além disso, afeta a saúde também. Agora os trabalhadores da saúde estão sujeitos, inclusive a lei cita textualmente. Então, assim, parece que a iniciativa, ela não diz respeito só à escola, ela afeta frontalmente a escola, mas ela afeta também a saúde, a cultura, as artes. O que você acha disso? Eu acho horrível, eu acho terrível, uma calamidade, uma tragédia, né? Porque quando a escola é afetada dessa forma, há um desdobramento, uma multiplicação de afetações que envolvem, como você bem colocou, a cultura, que envolvem a questão das artes, que envolve tudo aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, né? Inclusive a questão de saúde também. Porque todas as questões estão interligadas, elas não estão separadas. E isso tem que ser permanentemente discutido. Tá? Como estão as coisas? O que nós estamos vivendo? O que nós queremos? Porque nós temos ainda temos o hábito de não relembrar o passado, para não ter que esquecer, como no caso da ditadura militar, que tem que ser sempre lembrada, para não ser esquecida, para nos posicionarmos no presente, e evitarmos que venha acontecer ou que alguém representando essa ditadura um dia venha drasticamente a ser eleito e, acima de tudo, planejarmos o futuro. E isso é feito através da escola. Isso tudo é feito através da escola. Quando se impede isso, está se impedindo, se cerceando o avanço na cultura, o avanço nas artes, o avanço em tudo que se refere à vida. Está se impedindo, inclusive, de viver. Isso sim é o ruim. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Impedir o ser humano de sonhar, impedir o ser humano de ter ideias. A ditadura militar, a drástica e execrável ditadura militar tentou fazê-lo, mas os sonhos são indestrutíveis e as ideias são invencíveis. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, meu irmão, pela oportunidade.